Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana. Olá, estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido pela TV Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Este programa é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje estamos com a convidada Liz Andréa Comes, uma empresária da moda masculina. Bem-vinda ao programa, Liz. Obrigada, Lígia. Prazer enorme estar aqui contigo hoje. Obrigada por ter aceitado o convite. Nós estamos hoje aqui no meu ateliê, então, e eu gostaria que tu falasse primeiramente da tua formação, né, da tua atividade como empresária, o nome da tua loja em Santa Maria. Sim, eu sou consultora de imagem masculina. Eu atuo já há 16 anos no mercado da moda masculina. Nós temos uma empresa de locação especializada em moda masculina, né, que é a João Arrigor. A João Arrigor está desde 2012 no mercado. E eu fui me especializando mesmo na área porque é a minha grande paixão, né? A gente vai descobrindo, eu caí nesse mundo muito por acaso, mas fui descobrindo que é uma grande paixão, né? Trabalhar com moda masculina é fantástico. Eu gosto muito de alfaiataria, então quando a gente gosta muito do que a gente faz, se torna muito fácil. É verdade. E como é que tu caiu, então, nessa área da moda masculina? Como é que nasceu João Arrigor? E se tu tem na infância, na tua adolescência, algumas pistas que te levavam a ser empresária na moda masculina? Na verdade, sim. A minha mãe trabalha com locação de vestidos de festa e de noiva desde que eu tinha 1 ano e meio de idade. Ela é 40. A gente não precisa contar muito, né? Em Santa Maria? Primeiro em São Francisco de Assis, depois em Santa Maria. Ah, tá. E eu cresci nesse meio, né, no meio da moda feminina, no caso. Sim. Só que ela foi agregando moda masculina também. Eu saí, fui fazer a vida fora, acreditava que não era por ali meu caminho. Eu sou veterinária, sou zootecnista, me formei, trabalhei na área. Olha só. Mas na verdade essa sempre foi a minha grande paixão. Só que às vezes a gente pensa que precisa sair de perto, né? E não era a realidade. Acabei voltando e construindo a minha história, então. Só que de forma um pouco diferente da dela, que ela continuou com o feminino e eu comecei com o masculino. Tu veio para Santa Maria para estudar? Ou tu Isso, veio aos 16 anos para estudar. E aí ela veio também sim. E montou. Às vezes a gente tem que sair para olhar de fora, né? E entender as coisas e voltar. É que nem quando a gente sai para fora do Brasil, né? A gente sai, viaja a outros lugares e reconhece que o Brasil é a melhor terra do mundo. Eu concordo contigo. Bom, eu convidei a Liz para falarmos sobre a moda masculina e a história da moda masculina. Vamos começar sobre a história da moda masculina, porque a gente dá muita ênfase à moda feminina, né? Inclusive em cursos que se faz, como tu falou, da consultoria da imagem, sempre o enfoque é feminino. Então vamos conhecer um pouco a história da moda masculina. Vamos começar pela antiguidade. O que tu poderia nos contar? Nós estudamos bastante, né, a história da moda para quando se estuda consultoria de imagem, como eu te falei. E o que a gente percebe lá nos primórdios, né, quando a moda começou a surgir na Grécia, né, em Roma,
que muitas vezes a moda masculina ditava a moda feminina. Era o contrário, né? Olha só. E que ali já se começava a observar divisões de classes, de acordo com o que se vestia, por exemplo. Homens nobres vestiam a túnica e a toga. Homens de classes inferiores vestiam apenas a túnica. Então, ali já começa a se formar, né? Dentro, se observar essa história da moda toda lá dos primórdios, já começa a delinear coisas que nós vemos né, ao longo da história da moda. E tudo remete à economia também, né? Talvez um outro não poderia comprar, ou também ele, por exemplo, a toga, ela também sinalizava a posição daquele, né? Justamente. Posição de classe daquele, né? Sim. Uhum. E eles usavam roupas confortáveis, no meu ponto de vista. Super confortáveis. Eu acho super bacana essas túnicas que estão bem na moda agora. E muito de acordo também com a localização, né? Geograficamente falando, de acordo com a disponibilidade de materiais daquela região, de acordo com o clima, né? Se vestiam muito de acordo com o que eles tinham, né? Naquela região, né? E naquela época também, naquele momento, os fios ainda não tinha industrialização, né? E aí nós indo para a época do Renascimento, lá em 1500, o que a gente encontra? Aí a gente já vai encontrar a moda masculina ditando moda feminina de novo. Olha. A gente já vai encontrando uma moda mais aprimorada, né? Uma moda mais... o homem se vestindo já com peças mais com mangas bufantes. É engraçado que a gente vê ao longo das décadas homens usando, por exemplo, meias coloridas. E se usa uma de cada cor, inclusive em alguns looks. Olha mas só. é aquela moda mais exótica já, que na época não dá pra chamar de exótico hoje pra gente que olha daqui, né, da nossa posição. Mas já tem manga bufante, já tem, né, coisas mais suntuosas, né, e principalmente nas classes mais altas. Mas começam a aprimorar, né, porque o Renascimento também... Ele coloca o homem como centro, o homem no sentido do humano, né? E eu acho que entram mais as cores também, seria isso? Entram as coisas mais coloridas. Apesar da corte, porque aí a gente tem muito Espanha e França, né? E aí entram, apesar da Espanha optar muito pelo preto, né? Sempre, a Espanha tem muito essa tendência, entram cores, a gente lê muito assim também nessa época... em que as cores eram difíceis, a tintura do fio, e tu deve entender muito mais disso do que eu, era muito difícil de se conseguir. Aí o que a gente observa até hoje, a gente tem a cor, por exemplo, o roxo, como uma cor nobre, de requinte, né? Porque na verdade naquela época quem podia vestir roxo eram os nobres. Então ele remete à nobreza, porque as pessoas de uma classe inferior não conseguiam obter fios tingidos com essas cores que eram tão difíceis de se conseguir. Era mais raro. Aí acredito que tu dá uma aula sobre o assunto que eu sei um pouquinho. Então assim, a gente observa essas distinções, a gente observa a presença das cores nas classes mais altas, a gente observa já... Começam a surgir aquelas perucas, aquelas... Né? Aí a gente já tá no século XVII, XVIII, na corte europeia. Na corte europeia do Luís XIV. Que também começa a aparecer aquelas calças mais bufantes, também com as pregas e os... Então, aí a gente já tem as perucas, já tem toda essa tendência, o homem muito preocupado com a sua imagem, né? Muito preocupado em estar bem, eles usavam muita maquiagem. Isso, eu ia dizer, que legal. E na verdade a gente sabe que a maquiagem era para disfarçar o envelhecimento da pele. E inúmeras marcas, né? Porque... eu vi que eles usavam farinha de trigo também, né? Aquelas pastas. Isso. E na verdade, eu li uma história uma vez da Rainha Elizabeth, da primeira, né? Ela teve alguma coisa, acho que foi, não sei, que uma doença de pele que deixa marcas. Então ela pintava muito o rosto para disfarçar. E os homens também faziam muito isso. Então tem toda essa tendência de exuberância, de muita, né, maquiagem, muita cor, muita peruca, enfim. Sim, e os chapéus. Os chapéus entram também.
É, bacana. E aqueles... Eles têm uns casacos muito elegantes, bordados, aqueles casacos mais compridos. Eu não sei se isso é mais adiante, porque aí vem o século XIX, tem alguma mudança? O século XIX, na verdade, ele vem como um marco na moda masculina. Ele entra no princípio do século XIX, até meados do século XIX, entra uma figura lendária da moda masculina que foi quem criou o terno, né? Ah, teve um influenciador, teve um né? Influencer. Inclusive tem uma estátua dele. George Brian Brummel. Isso, é conhecido como... O meu inglês não é muito bom, né? Mas ele morava em Londres. Brummel, alguma coisa assim, né? Brummel, também não Brummel, sei. acho que é. Ele criou o terno como nós vimos hoje. Ele começou com a ideia do terno e ele era uma figura caricata, uma figura muito legal de se estudar, muito interessante, porque ele influenciou, ele era muito amigo do príncipe de Gales, que depois se tornou o rei George IV, e ele influenciou a moda de forma muito, né, forte e mudou a moda masculina na época. Então ele falava sempre que menos é mais. Na verdade, ele foi diminuindo as peças, tirou a peruca, foi redesenhando a moda da época. Redesenhou totalmente e trouxe a moda praticamente como a que conhecemos hoje, né? O terno, o famoso terno, né? Paletó, calça, colete. Mas ele tinha umas excentricidades muito legais, assim, tipo, lustrava a sola da bota com champanhe. Olha! Inclusive o solado das botas, assim. Ele levava 5 horas se vestindo. É mesmo? Aí ele introduziu... Quase uma noiva. Quase uma noiva. Ele introduziu o banho. Ah, é verdade. Como algo normal. Muito legal. Então, ele sai daquele negócio de usar só o perfume e fazer a barba, né? E ele introduz o banho diário, né? Diário. E então, inclusive tem um filme dele muito interessante. E o príncipe de Gales, na época, ele várias vezes assistia para ver como o Brummel, né? Brummel se vestia, para aprender com ele, e começou a usar as peças que ele recomendava. Só que conta-se... Um consultor de imagem. Consultor de imagem do século XIX. Conta-se que o príncipe era muito gordinho. E aí vem uma regra de etiqueta que a gente usa até hoje, né? O príncipe era muito gordinho, então ele não conseguia abotoar o último botão do paletó. Senão ele sufocava. Então o príncipe usava... E é ruim pra sentar também. E aí o príncipe usava o último botão do paletó aberto. Todos os demais membros da corte passaram a usar o último botão do paletó aberto. E usa-se o último botão até hoje. É verdade. Às vezes eu olho para aquele botão e eu não consigo entender, mas por que não fecha aquele botão? Não sabia dessa. Então assim, é uma coisa que aconteceu por conta de uma adaptação, né? Que até hoje se tem como regra. Mas quem sabe até atrapalhe para alguns. Não, realmente, assim, ao sentar se abre todos os botões, né? Então, a regra é, daí ao levantar, fecha, né, os de cima. E o de baixo sempre aberto, em pé ou sentado. E outra coisa interessante da época, né, que era a quantidade de botões nos punhos do paletó. Quanto mais botões no punho do paletó, maior o nível de formalidade do paletó. Olha, então, também... E várias coisas. Nessa época também surgiu o smoking. Formalidade do paletó, mas também relacionado à pessoa. Relacionado à formalidade da roupa que o homem estava mais usando. Formal. Formal. Entendi. Nessa época surgiu o smoking também, que foi a princípio um casaco que foi desenhado e feito para o príncipe de Gales para fumar, que era um casaco feito para fumar, um casaco de veludo ou cachemira. Mas na sequência ele passou a usar esse casaco em jantares. Aí um americano... Pra fumar? Era um casaco, por isso é smoking, né? Smoking, de fumar, Era um casaco de fumar. E aí um americano viu e pediu um pra ele, começou a frequentar um clube da alta sociedade americana, e um clube chamado Tuxedo, e por isso se chama smoking ou tuxedo, né?
E aí esse smoking foi ganhando esse grau de formalidade e hoje se usa o smoking em momentos muito formais, né? Em ocasiões muito formais. E até quem não fuma o smoking hoje não tem mais nada a ver com fumar. Hoje já não tem mais nada a ver com fumar. Legal, o século XIX rendeu. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos para continuar falando sobre várias coisas legais ainda sobre a moda masculina. Esperamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana. Além dos projetos de arquitetura corporativa e arquitetura residencial, tem os projetos também de arquitetura comercial e os projetos de arquitetura de condomínio, por exemplo, né? Um espaço mais coletivo, salões de festa. E esse projeto aqui foi um projeto muito desafiador que eu adorei fazer, que era uma brinquedoteca. Então eu pude usar, claro que eu tive que me preocupar com as cores, com as imagens que iriam ser produzidas, colocadas ali no ambiente, nas paredes. E eu me preocupei porque eu tinha um conhecimento sobre isso e um cuidado sobre isso, né? Para também, através do meu conhecimento como arquiteta, poder ajudar as pessoas a cultivarem espaços agradáveis para as crianças e com imagens positivas. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Continuamos conversando com a consultora de imagem de moda masculina, Liz Andréa Comes. Liz, o século XX, então, agora nos traz muitos episódios, muitas mudanças, né? Teria que fazer um programa inteiro sobre a moda do século XX. Mas antes da gente entrar no século XX, eu tenho curiosidade sobre as gravatas e os lencinhos, né? Fala um pouco do nome, as coat, aqueles lencinhos bonitinhos, né? E as gravatas surgiram quando? A gravata, na verdade, ela tem uma influência da Guerra dos 30 anos. Eu não sou muito boa com datas, mas eu sei que foi em 1600 e alguma coisa. Os croatas usavam, né? E aí, de novo, a gente tem, né? Os mais nobres usavam fios mais nobres, os mais de classes inferiores usavam mais a juta, o linho, enfim. Essa divisão, de novo, de classes de acordo com o lencinho. E eles usavam para manter a camisa alinhada ao pescoço. E durante a Guerra dos 30 anos, os franceses gostaram, né? Da ideia. Tanto que o nome gravata, se for buscar a origem dele, desse lenço dos croatas, né? Que eles começaram a chamar por um nome relativo a croata, enfim. Sim, croata, gravata. E foi indo se formando. A gravata, como nós conhecemos hoje, ela foi redesenhada nos Estados Unidos por um tie maker que juntou as três peças, criou esse ângulo de 45 graus na ponta. A princípio ela era mais curtinha, não tinha todo o entretelamento que ela tem, que a gente vê hoje para dar sustentação ao nó. Mas enfim, ela vem dessa data. Depois esse lencinho foi se transformando, ele servia também para proteger o pescoço, daí depois ele virou um laço, né, que a gente via muito, né, 1800 enfim, no século XIX, no século XVIII, o lencinho amarrado, e foi se transformando ao longo das décadas, né, mas ele vem de lá. Esse lencinho que se usa hoje, que é algo bem interessante, que na moda europeia tem muitos italianos usam muito, pelo que eu percebo. Então, muito tendência, gente. É tendência, quem entende de moda e homens que gostam, né? Sim. De detalhes e de se sobressair, enfim, ter algum destaque, né? Sim. Eles gostam muito de usar esse lenço e ele realmente dá um toque muito especial. Inclusive eu ia te comentar, há 2 anos atrás, quando eu fiz uma exposição na Itália, que eu levei algumas peças minhas, teve um italiano que comprou uma echarpe minha pintada à mão, porque eles gostam, eles usam, eles gostam dessa questão elegante, e o homem fica realmente
Muito elegante, né? Com uma echarpe no estilo, assim, sobre o paletó, né? Fica uma graça. Os italianos usam muito echarpe, né? O chapéu, a echarpe, né? Ou esse outro lencinho. Que legal. E então, no século XX, fala pra nós, assim, as mudanças, então, depois a partir deste terno, né? De Brumel. O que vem no século XX, assim, que aí também a moda se industrializa, né? Se industrializa. Nos primeiros 30 anos, ali a gente vê, né, 10, 20, 30, os anos de 10, 20, 30, a moda não muda muito, ela se transforma de forma muito sutil, né? Sim. O homem na década de 20 deixa de ser tão sisudo, a moda do terno, que tinha sido criada lá no século XIX, ela vai se transformando um pouquinho. Nos anos 40 que realmente há uma grande transformação por causa da guerra. Ah, depois da guerra? Porque aí o tecido passa a ser escasso. O tecido era todo destinado para fazer paraquedas, para fazer uniformes militares. Ah, entendi. Então, assim como a gente vê uma mudança na moda feminina, nessa época a gente vê na moda masculina também. Entra o suéter, entram os coletes, porque daí usava menos tecido para fazer. Então eles passam a ser mais usados sem o paletó. E o que se percebe a partir dos anos 50, aí uma grande influência da música na moda masculina. Os Beatles, né? Começa com Elvis Presley, aí entra verdade. o jeans, depois vem os Beatles, na década de 70 muito colorido, né? Que aí vem toda aquela fase da calça boca de sino, da roupa colorida. E assim, depois na década de 80 a gente vê muito oversized, que voltou agora, né? Então, e a moda vai assim se transformando muito com essa influência da música ao longo do século XX, é isso que a gente percebe. Um fato muito interessante, né? Porque eu sempre comento, a moda é circular. Ela volta, né? Sempre volta. E em um dado momento a gente está usando o que já foi usado, mas sempre, de certa forma, redesenhado. Eu tinha um terno na loja ano passado, ano retrasado, quando foi a moda daquele terno com um pouquinho de brilho, um tecido que a gente chama de resinado, que era igual o terno que meu pai casou na década de 70, sabe? Então eu falo, olha aqui a constatação de que realmente a moda, ela se reinventa, mas ela sempre volta. E tu acha que voltam as coisas boas? Normalmente as coisas boas, né? Sim. As coisas que foram funcionais, as mais clássicas. E não idênticas, né? Voltam recriadas, com outro olhar, repaginadas, né? Mas voltam. Legal, porque quando entra Brumel, né, esse influenciador, ele já traz algo para mudar essa questão do comportamento do homem, né? Porque ele traz as cores, né? Cinza, preto, marrom, azul marinho, né? E ele sai daquele colorido, né? Ele traz alguma coisa para o homem mais sisudo, assim, mais... Ele traz a sofisticação, né? Ele cria, ele traz o conceito do dandy, que eles chamam, né? Que é o homem elegante ao se vestir, ao falar, ao se comportar. Então ele cria o cavalheiro, né? Aquela imagem do cavalheiro, né? E ele fala assim, invista, menos é mais. Então, bons tecidos, cores sóbrias, para que esse homem ele não seja visto. Ele não precisa ser visto ao passar. Ele precisa marcar presença pela elegância. A elegância é um respeito com o outro também, né? Consigo mesmo, com o outro. Tu acha que a gente tá voltando para isso? Eu penso que sim. Apesar da gente ter agora, nos últimos anos, essa busca pela simplicidade e pelo conforto, que a gente percebe muito, mas essa sobriedade, ela permanece, na verdade, dentro de um estilo, né? Existem vários, aí a gente entra num outro assunto, que rende também. Estilos, cada pessoa tem o seu estilo, então temos um estilo mais formal, mais clássico. Esse estilo sempre vai gostar dessa moda atemporal, né? São cores mais neutras, tecidos nobres, roupas mais formais, mais clássicas. Sim. E falando assim da questão do gaúcho agora, né? Continuando na história, o que tu conheça assim dessa origem do desenho da roupa do gaúcho, por exemplo, que ele tem também, além da bombacha, da camisa, do poncho, do pala, ele tem os acessórios, o chapéu, o lenço.
A moda gaúcha, falando em indumentária gauchesca, a história é fantástica, porque veio muita influência europeia. Nós fomos colonizados por espanhóis e portugueses, e ora nós éramos dos espanhóis, ora nós éramos dos portugueses. Então éramos colonizados, mas principalmente a moda europeia influenciou muito a moda da indumentária gaúcha, a moda europeia, desculpa, perdão, a moda espanhola. Influenciou muito a indumentária gauchesca, só que isso juntou com o que se usava aqui, que era dos indígenas, que era o que tínhamos aqui. Então houve um tempo que o gaúcho aderiu ao xiripá, que era o que os índios usavam, a bota de garrão de potro, que era aquela bota feita do garrão, do garrão que a gente chama do boi, né? Que era a bota que os índios usavam. Aí ele trouxe o lenço. Então, assim, foi tudo espanhol, se misturando, né? Sabe? E aí, durante a Guerra do Paraguai, houve a necessidade de deixar o xiripá de lado porque ele não era confortável também nas grandes guerras, né? O xiripá era a calça. O xiripá é aquele que tipo é tipo um saiote. Que passa pelo meio das pernas, assim. Isso. Tipo uma fralda, só que uma saia. Tem um termo, eu acredito que tem um termo técnico para chamar, mas nesse momento não me ocorre. Mas enfim, aí entrou a bombacha durante a Guerra do Paraguai para ser mais confortável, né? É uma calça larga, enfim. E depois afina para entrar na bota. Isso, para poder o design tá saindo aqui. Ela veio do culote, né? Na verdade, a origem dela é o culote, né? Que é de cavalgar. Um pouco redesenhada, vamos falar assim. Então, foi sendo adaptada. Essa moda foi toda, a indumentária toda foi sendo adaptada, mas a Guerra do Paraguai vem como um marco para a indumentária gaúcha, para quando se introduz a bombacha, então. E hoje a gente tem, então, essa indumentária que é do gaúcho, e que o gaúcho é um povo, e quem morou fora como tu, eu também tive a oportunidade. A gente sabe do quanto a nossa cultura é arraigada na gente, a gente tem isso muito nosso, povo gaúcho. Então o gaúcho conserva ainda muito essa tradição. Sim, eu vejo aqui no interior eles andando, né? Ou a cavalo, ou mesmo não a cavalo, os tradicionalistas usam como uma roupa. A bombacha é uma peça de vestuário masculino normal, se usa no dia a dia, né? Então, hoje, claro, tem as variações, a bombacha estreitou, a bombacha ficou mais larga, tem discussões do que e aquelas pregas assim do lado, aqueles trabalhos assim do lado da bombacha. Sim, foi surgindo depois? Eles foram sendo, porque eu penso que tudo vai sendo, como eu digo, acrescenta-se elementos de design, tudo vai sendo redesenhado, né? Provavelmente tem algum significado aquelas pregas, porque na indumentária gaúcha tudo tem significado. Sim, inclusive o nó do lenço, se é um lacinho significa alguma coisa, se é um nó de 4 é outro significado. Então tudo tem muito significado, é uma moda muito cheia de significados. É verdade, não, e é uma cultura assim muito extensa, tem que fazer vários programas para contar toda essa questão, né? São profundos, assim. É uma história muito linda. Eu sou apaixonada pela história do Rio Grande do Sul. Mas eu te digo assim que, então, a bombacha fica mais estreita, fica mais larga, usa o lenço assim. A camisa não tinha muitos detalhes? A camisa, ela tinha antigamente as mangas mais bufantes, durante um longo tempo. Lá atrás, ela era uma camisa feita de um algodão cru, transpassada, sem botões. Então, assim, ela também foi se transformando, né? E hoje se usa camisa. E por que tu sabe dizer por que tem o poncho e o pala? Porque quando tu usa o poncho, tu não usa o pala, ou o pala sempre está presente em cima do poncho? Não, eu imagino que uma peça deva substituir a outra. Talvez quando não usa o poncho no frio, usa só o pala. O pala, eu acredito, porque hoje se usa muito o pala como acessório, né? Tem pala de seda, tem pala de lãzinha batida mais levinha. O poncho, ele é uma peça pro frio e pra chuva. Então ele é uma peça mais pesada. E é uma peça assim que não se... Por exemplo, você não vai a um centro social de poncho, né? Aí usa o pala. Então
São elementos diferentes. Temos que criar uns ponchos de seda, umas coisas bonitas, assim, elegantes. Né? Porque até os gaúchos, né, de Pelotas, por exemplo, eles também viajavam para a Europa e voltavam com toda essa... Eu acho que nessa época da questão do terno, né, no século XIX... E os gaúchos aqui achavam estranho, mas é bonito ser elegante, né? O gaúcho também pode ser elegante com a sua própria indumentária folclórica. Com certeza, muito elegante. Porque eles têm, inclusive, lenços de seda que custam caríssimos, eu soube. Vamos falar um pouquinho, assim, sobre a tua consultoria com o teu cliente. Como é que tu começa a analisar e a observar ele para ter essas pistas assim da identidade dele, usar a colorimetria, né, ou aquela cor ou textura que vai dar reforço à identidade dele, iluminar a identidade dele? São vários passos. Porque a questão da cor é muito particular, né? É fantástico quando se faz análise cromática de um cliente, é incrível as diferenças, e na verdade ela é feita através de um teste de comparação de cores mesmo, assim. Aí você coloca uma cor, coloca outra, coloca Agora eu vou falar algo que tu entende muito. Coloca mais profundo, mais suave, mais frio, mais quente, e vai fazendo comparações. Que tem a ver também com a cor da pele. Isso, com o subtom, na verdade, né? Com o que a gente tem sob a pele, né? Se a nossa pele tem um subtom mais frio ou mais quente. Isso. E aí isso tudo vai influenciar na cor do nosso cabelo, na cor do nosso olho, da nossa sobrancelha. Outra coisa que nós observamos é o contraste, pessoal, se tem mais contraste entre pele, olhos e cabelo, ou menos contraste. Tem a cor do olho ainda. Tem tudo. Então vai se fazendo uma análise comparativa. Questões de estilo, de que imagem você quer transmitir, o que você quer que a sua imagem diga para as pessoas antes mesmo de você falar. Isso são vários encontros, com várias entrevistas, questionários, e ali vai se delineando a imagem atual, a imagem desejada, como as pessoas estão te vendo. Então essas três imagens a gente traz e alinha. Interessante. O mais próximo possível uma da outra, como eu me vejo, o que eu quero mostrar e como as pessoas me veem. A gente vai trazendo, é um trabalho fantástico. Tem a ver com o que a pessoa trabalha também, enfim. Com o estilo pessoal, com o ambiente de trabalho, com várias, são vários porque, segmentos. assim, eu pergunto isso porque existem muitos padrões, tá? Muitos padrões e muitas regras, mas o humano em si, ele tem a alma dele. Para ele não tem um padrão, ele não é fixo, né? Ele pode hoje ter aquela consultoria de imagem para aquele momento e daqui uns anos ter uma repaginação no sentido até de evolução. Com certeza. Né? Isso, trazer legal, a tua isso, essência, né? Para a tua imagem. Né? Exato. Porque às vezes nós nos fantasiamos. É verdade. Então não somos nós mesmos. Então, quanto é importante, o que a consultoria faz? Ela traz à tona a tua essência e vai mostrar ela através da tua imagem, de forma assertiva e de forma consciente. É muito, muito interessante. É transformador e libertador, eu diria. É verdade, que a pessoa até às vezes nem conhecia coisas dela, pode chegar um momento em que a pessoa assim não aceita, ou assim não aceita de cara aquilo, mas tem que assimilar, tem que entrar numa simbiose, numa como é que eu diria, tem que metabolizar aquilo que tu tá passando pra ela até aceitar. Acontece isso também? É raro, Lígia, porque assim, como é um processo que se faz junto com o cliente, é uma construção em cima da identidade do cliente. Então, normalmente quando chega lá no final para dar as devolutivas, o próprio cliente já se percebeu. Que quando o cliente decidiu fazer a consultoria, ele já está aberto para receber a informação. Né? E se constrói junto, né?
essa nova definição de imagem. Sim, ele vai te ajudando a fazer a leitura. A leitura. Bacana. Mesmo. É muito, muito legal. Parabéns pelo teu trabalho, né? A loja João Arrigor fica em Santa Maria, na Bozano. Qual é o número? É Bozano, esquina com a Conde de Porto Alegre. Bozano, o número é 661. As pessoas podem ir lá em horário comercial e escolher, porque tu trabalha com locação. Locação. Né? Recentemente também implementamos o serviço de venda também, venda de terno sob medida, camisa sob medida. Legal. Então nós temos todo um trabalho muito consciente, de consumo consciente lá na loja. A gente trabalha muito com uma moda bem personalizada, né? Sim, não está trabalhando agora só com as locações, porque as festas estão fechadas, né? Então tu está trabalhando com essa personalização do traje e a venda. Que bacana, parabéns. Sim. Obrigada por ter vindo aqui, ter aceitado o convite. Eu vou encerrar nossa entrevista com uma frase que eu achei muito bacana de um escritor francês, Honoré de Balzac, que ele diz assim: o incapaz se cobre, o rico se enfeita, o presunçoso se disfarça, o elegante se veste. Legal, né? Muito, muito. Temos que ser elegantes. Temos que nos vestir bem. Obrigada, Liz. Estamos encerrando então mais um programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo, exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Este programa pode ser visto no site santamaria.tv.br e nas páginas do Facebook e do YouTube, tanto da TV Santa Maria quanto do programa Lígia Marques. É uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Você pode ser um apoiador deste programa. Você pode enviar suas perguntas e sugestões para o e-mail programaligiamarques@gmail.com. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa e eu espero você nos próximos programas. Programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Apoio Cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana.